Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Como eu falei anteriormente, vamos estudar agora a Palavra de Deus. E nós paramos na semana passada no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Nós acabamos por ver o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador que Deus havia prometido. Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Jesus nasceu. Não havia lugar para eles na hospedaria e Jesus nasceu então numa estrebaria. Um lugar onde não cheira bem, um lugar onde não é limpo, assim como o nosso coração. Nosso coração é sujo, o nosso coração não é limpo, o nosso coração cheira mal por causa dos nossos pecados. Jesus nasceu justamente numa estrebaria por causa disso. Ele veio à terra para também nascer no seu coração através da fé. Creia nele como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça os seus pecados diante dele. E Ele então perdoará os seus pecados. Nós vimos que foi por isso que Jesus veio, para morrer pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. O anjo disse aos pastores: hoje na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 11. E eles foram lá e viram o menino deitado na manjedoura, num coxo onde os animais comiam. E eles glorificaram a Deus e saíram espalhando a notícia por todo lugar, pois naquela época os pastores levavam seus rebanhos, e ainda naquela região levam seu rebanho por todo quanto é parte no deserto. Não há lá cercas, e eles podem então levar os rebanhos de ovelhas que eles criavam, possivelmente também para lembrar que Deus um dia enviaria um Salvador, ou seja, através do sacrifício de um cordeiro. Os judeus se lembravam que Deus enviaria um inocente para morrer no lugar dos culpados. E esses pastores, com certeza, criavam esses cordeiros que eram sacrificados no templo em Jerusalém. Apesar de não poderem muitas vezes participar do culto lá, pois estavam sujos devido à contaminação e à lida com os animais, por pegar animais mortos. E eles não poderiam participar de muitas coisas, e Deus faz questão de mostrar primeiramente para estes homens simples, humildes, os pastores de ovelhas que estavam nos campos. Detalhe, eles estavam nos campos à noite, então possivelmente, com certeza, o dia em que Jesus nasceu não é a data que nós comemoramos, o dia 25 de dezembro, pois 25 de dezembro é inverno rigoroso em Israel. Chega a nevar em algumas regiões e duvido que pastor algum fique ao relento de noite para cuidar do rebanho nessas épocas. Eles recolhem todos os rebanhos, guardam eles e eles vão para casa. Não ficam se congelando no ar, no relento, para cuidar dos rebanhos. Então, com certeza, Jesus não nasceu na época que nós comemoramos. Claro, a Bíblia não diz quando ele nasceu. Então, eu continuo comemorando a vinda de Jesus no dia 25 de dezembro. Mas eu sei que Jesus não nasceu nesse dia, porque a Bíblia não diz que dia Jesus nasceu. E esse é um dia realmente complicado, pois lá é um inverno rigoroso. Capítulo 2 de Lucas, verso 21 ao 24. Cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ao 8º dia, Jesus é circuncidado
a pele em volta do prepúcio do órgão sexual masculino, que era uma aliança que Deus fez com Abraão e todos os judeus tinham. E parece judiaria, né? Parece que é algo sofrido, mas no 8º dia é quando as crianças têm a maior taxa de cicatrização. Dizem alguns que não chega nem a sangrar, né? Então Deus já sabia de tudo isso, por isso colocou o 8º dia a circuncisão dos meninos, que era uma consagração a Deus. O primogênito aqui é consagrado ao Senhor, e a oferta aqui de purificação não é por Jesus, é sim por Maria, por ela ter dado à luz Jesus, ter provavelmente acontecido o sangramento na hora que deu a luz a Jesus. Isso está disposto em Levíticos capítulo 12, versículo 8, ou Levíticos capítulo 12, versículo 2, também está ali essa questão aí da purificação, tá? Se você quiser ir lá atrás e olhar, fique à vontade, anote aí no seu caderno, na sua Bíblia, e depois vá lá e confira o que eu estou falando aqui. Agora, o que é interessante também é que, como eles ofereceram um par de rolinhas, demonstrava que José e Maria de fato eram um casal muito humilde, muito simples, sem grandes possibilidades financeiras. Então as rolinhas iam sempre de carona no sacrifício de um cordeiro de outro. Deus é tão misericordioso que mesmo aqueles que não tinham dinheiro poderiam oferecer holocaustos para o Senhor, seja ele para a purificação dos pecados, ou seja por louvor. Uma rolinha, era baratinho, e eles então pegavam carona sobre o cordeiro de uma outra pessoa e glorificavam a Deus. Foi Deus quem providenciou isso na lei. Ainda no capítulo 2, eles estão saindo do templo e eles encontram com duas pessoas. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, capítulo 2, versículo 25. Este homem era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E nos versos seguintes diz que Simeão pega Jesus no colo e ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ele diz: agora eu posso morrer, porque eu peguei nos braços o Messias, o Salvador que Deus prometeu que viria para pagar pelos meus pecados. Ele estava contente porque ele sabia que o salário pelo pecado seria pago. Ele tinha certeza da graça, da misericórdia, do amor de Deus, da sua justiça, através do próprio Filho de Deus, que ele teve o prazer imenso de segurar nos seus braços. E nesta mesma cena aparece uma profetisa chamada Ana, que também acaba abençoando ali, né, e falando acerca do menino. Ela era uma viúva de quase 80 anos que todos os dias estava servindo no templo. Todos os dias ela estava lá louvando a Deus, orando a Deus. Era uma mulher temente a Deus. Ela não era uma religiosa, nem Simeão. Eles de fato temiam a Deus e amavam a Deus. Muitas pessoas hoje vão à igreja só por serem religiosas, porque acham que dessa forma elas vão para o céu. Amigo ouvinte, se você acha que o fato de você congregar numa igreja vai levá-lo para o céu, você está redondamente enganado. Nós temos visto desde o primeiro estudo aqui, ou melhor, desde a terceira lição, que só há uma maneira de nós chegarmos até Deus no céu. É através do inocente que morreria no lugar dos culpados, ou seja, no meu lugar, no seu lugar. Através da fé no Salvador. Deus pede isso de nós. Deus pede que nós nos arrependamos e creiamos em seu Filho como nosso único e suficiente Salvador e também Senhor, porque Ele é o dono das nossas vidas. Mesmo que você não concorde, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará perante Jesus. E agora, depois de então Simeão e Ana pegarem o menino, vamos para o capítulo 2 de Mateus. José e Maria permaneceram ali em Belém, eles não voltaram para Nazaré, né? E Mateus capítulo 2, depois de um certo tempo, aparece uma caravana em Jerusalém, atrás do rei que nasceu, atrás do Messias. Versículo 1 do capítulo 2 de Mateus diz assim, ó: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia,
No tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando Herodes ouviu isto, alarmou-se e com ele toda Jerusalém. Você imagine a cena. Herodes era um rei falso, colocado lá pelos romanos, um homem perverso ao ponto de matar seu próprio irmão, mãe. É uma história bem complicada, né? O grande Herodes aqui era um homem cruel, muito cruel. E de repente aparecem uns visitantes do Oriente, não conheciam quem ele era, possivelmente seguiram, né, uma profecia dada por Daniel. Daniel estava no Oriente, provavelmente na região da Babilônia, é uma possibilidade. Mas todo mundo se alarmou, porque eles vieram ver o nascimento do rei dos judeus. E Herodes não tinha tido filho nenhum naquela época. Nós vamos ver mais ou menos que tempo foi que os magos, olha só, não são reis, são uns magos. Pega o detalhe aí. Muitas pessoas dizem que eram reis magos. Não, não eram reis magos, eram magos. Magos, a melhor tradução seria cientistas, estudiosos da época. Eram homens que procuravam conhecer, que estudavam, certo? E eles, de tanto estudar, viram um sinal nos céus, ligaram aquilo que eles estudavam, uma profecia provavelmente de Daniel, e agora estão ali em Jerusalém. Eles pegam essas caravanas e vão até lá, né, caminhando dia após dia até chegarem lá. Versículo 4. E convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois foi isto que o profeta escreveu: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Isso mesmo, nós vimos essa profecia lá em Miqueias capítulo 5, no versículo 2. Herodes chama aqui então os escribas, os fariseus, os sacerdotes e pergunta onde é que ia nascer o Messias. E eles ouviram a história também de que magos do Oriente, homens sábios, estavam procurando pelo rei dos judeus que acabava de nascer. E eles dizem: olha, em Belém. Esses homens sabiam que esse que nasceu em Belém era o Messias, o Salvador da raça humana. E você não vai ver em lugar nenhum nas Escrituras que eles saíram dali de Jerusalém e foram lá adorar o menino. Não vai dizer em momento algum que eles creram naquilo que eles mesmo falaram. Eles conheciam, mas não criam. Aqui cabe uma lição. Não adianta você conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, do meio para os lados, de cor e salteado. Não adianta você conhecer a Bíblia se você não crê nela. Se você não crê nela, ela não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, amigo ouvinte. Se tudo aquilo que eu tenho ensinado aqui, se tudo aquilo que você tem ouvido, se tudo aquilo que você tem lido, você não crê, não faz diferença nenhuma. Isso mesmo, não faz diferença nenhuma na sua vida. Agora, se você crer, a palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida. Ou se não, ser como esses aqui que conhecem, mas não creem, ao ponto que nem foram atrás de adorar o Salvador. Versículo 7. Então Herodes chamou em secreto os magos e inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Adore. Brinquei aqui, né? Herodes disse que ia adorar o menino, o Salvador. Você tem certeza disso? Com certeza ele estava mentindo para os magos. Ele queria saber a localização exata para matar. Estava ameaçando ele a perder o seu trono. Ele ouviu falar que era o rei dos Messias, o rei dos judeus que havia nascido. E ele viu a profecia de: eu tenho que matar esse menino, senão ele vai tomar meu lugar. Eu vou perder o meu trono. Eu vou deixar de ser rei. E veja, amigo ouvinte, ele inquiriu o tempo que os magos viram a estrela e que eles levaram para chegar até ali em Jerusalém. Nós já vamos saber qual a idade aproximada de Jesus aqui. Se foi alguns dias depois do nascimento, onde Jesus estava, se ele estava na estrebaria, onde Jesus estava quando os magos chegaram em Jerusalém. A Bíblia não fala que eram 13, ela fala que eram magos. Alguns acreditam que eram 3 porque eram 3 presentes que eles vão dar, não é mesmo? Mas nada impede deles terem se juntado para comprar em mais de 2 um daqueles presentes, porque eram presentes realmente caros.
muito caros, como nós fazemos hoje para presentear amigos em casamentos e em outras ocasiões. Mas nós sabemos que era plural, então era mais de um, então era 2, 3, 4, 5, nós não sabemos quantos estudiosos, quantos sábios estavam ali para ver o menino que havia nascido, para ver o Salvador que Deus havia enviado ao mundo para salvar não só Israel, como toda a raça humana dos seus pecados. Versículo 9: Tendo eles ouvido o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 10: Vendo eles a estrela, alegraram-se intensamente. Presta atenção no versículo 11. Onde estava Jesus quando os magos chegaram? Entrando na casa, viram o menino. É o menino. Com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Isto mesmo, era o menino, não era mais o bebê. Veja, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, os adoraram. Está escrito isso na sua Bíblia? Ou o adoraram? O adoraram. Eles adoraram Jesus, porque Jesus é o Salvador. Maria era uma mulher temente a Deus, uma mulher que acreditava na vinda do Salvador. Ela mesmo disse que se alegrava em Deus, seu Salvador, porque ela também reconhecia que era uma pecadora. E eles não adoraram a Maria, eles adoraram simplesmente e somente a Jesus. Eu respeito sim a Maria, tenho profunda admiração, porque Deus não escolheu ela por acaso. Com certeza ela era uma mulher que acreditava assim na palavra de Deus. Por isso foi usada para que o nosso Salvador viesse à terra e se colocasse num corpo humano para nos salvar. Mas o detalhe aqui é que adoraram a Jesus e deram para ele o que? Ouro, incenso e mirra. 3 presentes diferentes, caríssimos, né? Ouro, você sabe, é caro. Esse incenso aqui não é aquele que você compra por aí de varetinha, não. É um incenso caríssimo também. E a mirra é um perfume também muito caro, que, segundo alguns dizem, eu dei uma pesquisada, um pequeno frasco era equivalente ao salário de um trabalhador durante um ano inteiro. Imagine todo o teu salário de um ano inteiro num único perfume. É muito dinheiro, não é mesmo, amigo ouvinte? E nós já entenderemos por que Jesus recebeu esses presentes. Vamos lá. Versículo 12. E tendo sido por divina revelação avisados em sonho para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus avisa eles em sonho, eles não voltam para contar a Herodes aonde e qual era a casa em que estava o menino. Voltam por outro caminho, não passam por Jerusalém, voltam para o Oriente, de onde eles vieram. Versículo 13. Tendo eles partido, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica-te lá até que eu te avise, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Você vai encontrar essa profecia que nós já vimos antes de entrarmos no Novo Testamento, em Oséias capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Lá está a profecia acerca de que Deus chamaria Jesus, o Salvador do Egito, porque ele teve que fugir para lá, para Herodes não matar ele. Versículo 16. Então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, presta atenção no detalhe, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira de quem? Dos magos. Fazia 2 anos que Jesus havia nascido, amigo ouvinte. Ele não estava mais na manjedoura, ele não estava mais na estrebaria. Eu sei, você tem visto o presépio a sua vida inteira, tem ali Jesus nascido, tem ali os magos, tem ali os pastores tudo bem, fazem parte da cena, mas os magos aparecem 2 anos depois. Jesus já está numa casa, não está mais na estrebaria, não está mais na manjedoura, ele provavelmente já sabe até falar ou balbuciar, se possível, e com certeza ele tem uma menina de 2 anos, ele já está caminhando. Não é mais uma criancinha de colo que não consegue se locomover sozinha. 2 anos depois,
Os magos visitam a Jesus. Herodes mata todas as crianças de 2 anos para baixo que moravam em Belém, todos os meninos. Olha a crueldade deste homem. Claro, por detrás dele é o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, procurando eliminar a única possibilidade de essa raça humana. Se ele conseguisse fazer isso, nós jamais teríamos chance. Mas Deus sempre está um passo à frente. Deus sabe de todas as coisas. Mesmo Satanás conhecendo muito, ele não sabe tudo o que Deus sabe. E ele não tem poder para superar a Deus. Quando Deus manda, até mesmo ele obedece. Versículo 17 e 18 fala: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada porque já não existe. Nós vimos essa profecia em Jeremias 31, versículo 15. Versículo 19. Morto, porém, Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuram tirar a vida do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Quando viu que Arquilau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonhos, retirou-se para as regiões da Galileia. Foi e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que se fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então agora ele vai para a Galileia para cumprir uma profecia acerca de que da Galileia o Salvador iniciaria então o seu ministério. Nós vamos encerrando por aqui o estudo. Na semana que vem nós vamos ver um pouco mais sobre a infância de Jesus e vamos ver o início do ministério de Jesus, do trabalho dele para nos salvar dos nossos pecados. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja aprendendo e eu espero de coração mesmo que você não confie em mim, que você pegue a sua Bíblia, que você confira, que você questione, mas que você coloque a sua confiança naquilo que Deus diz, que você creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.